serenidade não é o silêncio ao redor, é o silêncio dentro. Não é a ausência de barulho, mas o domínio interno sobre tudo o que não pode ser calado. A maioria das pessoas acredita que é o mundo que grita, que é o trânsito, os problemas, as cobranças, as decepções, que são os causadores de sua inquietação. Mas o caos verdadeiro, o mais perigoso, não está fora. Ele está dentro. Ele mora no hábito de absorver tudo sem filtrar, na falta de uma barreira interna que diga, isso entra, isso não. O caos é um estado mental auto-infligido, e talvez você esteja cansado disso. Cansado de viver em alerta, cansado de ser engolido por cada ruído externo, por cada opinião alheia, por cada notificação que vibra. Talvez esteja exausto de tentar manter a calma enquanto tudo ao redor parece ruir. E talvez esteja começando a perceber que o que realmente precisa mudar não é o volume do mundo, mas o volume dentro de você. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreve algo que soa como um sussurro lúcido no meio da nossa pressa. Não se trata de fugir do mundo, mas de construir dentro de si um tribunal de lucidez. Imagine isso, um espaço interno onde cada emoção é ouvida, mas não julgada com pressa. Onde cada pensamento passa por uma triagem silenciosa antes de virar reação. Um lugar onde sua paz não depende da calma do ambiente, mas da força da sua presença. Jordan Peterson propõe algo semelhante, que responsabilidade emocional começa quando escolhemos o que internalizar, o que ignorar, que a paz não é um conforto, é uma escolha. E essa escolha nasce da ordem mental, não da ausência de problemas. É sobre isso que este vídeo fala. Sobre um conflito que talvez você conheça bem. O de tentar manter o eixo enquanto carrega o peso do mundo nos ombros. De se ver dividido entre 1000 tarefas, pensamentos acelerados, decisões que parecem urgentes. E uma vontade silenciosa de simplesmente parar. Respirar, sentir, estar em paz. Mas como restaurar esse eixo interno? Como reencontrar um centro silencioso em meio à sobrecarga emocional, aos impulsos que dominam antes mesmo de você entender o que sente, a mente que se dispersa a cada segundo? A resposta não está em conselhos vazios, não está em frases feitas, está na prática, em práticas diárias, filosóficas e profundamente humanas, práticas que vêm da sabedoria de séculos, do estoicismo, e que hoje encontram respaldo também na neurociência e na psicologia comportamental. Não para que você fique calmo de forma artificial, mas para que você se torne inabalável, centrado, lúcido, como uma árvore que não se curva ao vento, porque criou raízes profundas. Neste vídeo vamos caminhar juntos por 7 rituais estoicos, 7 práticas silenciosas, mas poderosas, que não prometem milagres, mas oferecem um caminho de volta para você mesmo, para sua paz interior, para um espaço onde o mundo ainda pode ser caótico, mas você não. Vamos começar. Ritual 1. O silêncio filosófico. Falar menos, observar mais, julgar quase nunca. Há um tipo de ruído que não vem de fora. Ele vem da necessidade de preencher o vazio com palavras, de responder rápido, de justificar tudo, de ter sempre uma opinião, mesmo que ela nasça de um impulso, não de uma reflexão. Muitos confundem expressão com cura, falam o que sentem na esperança de aliviar o peso. Mas há um risco silencioso aqui. Despejar palavras sem antes filtrar os pensamentos é como jogar mais lenha no fogo, esperando que ele se apague. Os estoicos chamavam isso de desequilíbrio interior e ensinavam o oposto, a ataraxia, um estado de imperturbabilidade da alma. Essa palavra estranha carrega uma sabedoria antiga e poderosa. Ataraxia não é ser frio, não é ser indiferente. É aprender a observar antes de reagir, a escutar sem se deixar arrastar, a sentir sem se afogar. Vivemos numa era de vozes altas e ouvidos fechados. Mas quem domina o silêncio interno, escuta o mundo sem ser dominado por ele. É como um lago tranquilo. Um lago não luta contra o vento. Ele apenas reflete o céu com nitidez, porque não se agita.
Esse é o convite do primeiro ritual: cultivar o silêncio filosófico. Falar menos, observar mais, julgar quase nunca. Porque muitas vezes o julgamento é só uma forma apressada de se proteger do que ainda não foi compreendido. O silêncio, ao contrário, não é fraqueza, é presença, é domínio interno. A técnica aqui é simples, mas transformadora. A escuta reflexiva. Um exercício de presença que pode mudar a forma como você se relaciona com o mundo e com você mesmo. Ouça 100%. Interprete 50%. Reaja apenas 10%. Isso exige prática, exige humildade e exige uma decisão diária de não ser refém do próprio impulso. Quando você fala menos, começa a ouvir o que realmente importa. Quando você observa mais, enxerga o que antes passava despercebido. E quando você julga menos, começa a experimentar a leveza de simplesmente estar. Este ritual não é sobre calar para agradar, é sobre calar para compreender, para processar, para dominar o único território que realmente te pertence, sua mente. Ritual 2. A pausa estratégica. O que nos tira a paz, muitas vezes, não é o problema em si. É a rapidez com que reagimos a ele. É a urgência emocional que transforma qualquer estímulo em gatilho. É a falta de espaço entre o que acontece e o que fazemos a seguir. Essa ausência de intervalo é um roubo silencioso da nossa liberdade interior. Quando tudo em você é reação, sua vida deixa de ser escolha. Vira instinto, impulso, repetição. A filosofia estoica nos oferece uma chave: o espaço. Epicteto ensinava que entre o estímulo e a resposta há um intervalo, e nesse espaço mora a liberdade. A liberdade de pensar antes de agir, de sentir sem se submeter, de responder com clareza em vez de reagir com desespero. A pausa não é passividade, ela é construção. É nesse tempo que sua melhor versão se forma. Enquanto o mundo te pressiona por respostas imediatas, o estoico respira, reflete, escolhe com cuidado o que vai fazer com aquilo que sente. Aqui, a técnica não é um passo a passo frio, é um gesto de sabedoria. Respirar fundo, nomear a emoção. Perguntar: isso depende de mim? Se não depende, solta. Se depende, responda com consciência. Esse pequeno intervalo muda tudo. Transforma explosões em decisões. Transforma caos em clareza. Imagine um guerreiro diante do fogo. Ele segura sua espada, mas não ataca. Espera, deixa o ferro esfriar, porque sabe que uma espada quente não serve para lutar, só machuca. A mente estoica é essa espada. Precisa de pausa, de tempo, de domínio. Quantas decisões você tomou no calor da emoção e se arrependeu depois? Quantas palavras disse, não porque eram verdadeiras, mas porque estavam inflamadas? A pausa estratégica é o remédio silencioso para esse arrependimento. É a ponte entre o que você sente e o que você escolhe ser. Ritual 3. A escrita estoica. Algumas confusões não se resolvem com mais pensamento. Elas precisam ser colocadas para fora. Precisam ser vistas, organizadas, tocadas com as mãos da alma. Mas muitos tentam resolver o emaranhado emocional, usando exatamente a mente que criou o nó. E isso é como tentar limpar o vidro com a mesma mão que o manchou. A escrita estoica surge como um farol nesse nevoeiro. Um espaço íntimo, silencioso, onde a confusão se transforma em clareza. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações, não para ser lido, mas para se encontrar. Sêneca recomendava a prática da vigilância interna através da escrita. Não como terapia, mas como disciplina. Um hábito de quem cuida da própria alma. Escrever não é apenas pensar em voz alta. É transformar emoção em forma. É dar nome ao que antes era só sensação. É observar os próprios pensamentos como se fossem de outra pessoa. Com mais compaixão, com mais honestidade, com mais coragem. Imagine a escrita como um filtro, um processo de decantação. Quando você coloca no papel o que sente, o que pensa, o que aprendeu, você separa o lodo da verdade. O que era confuso começa a se assentar. O que parecia insuportável revela seu contorno.
e o que parecia sem sentido começa, aos poucos, a ter uma forma. Você não precisa de respostas prontas, precisa apenas escrever com sinceridade. Escrever para ver, escrever para compreender, escrever para lembrar de si. Não é sobre escrever bonito, é sobre escrever verdadeiro. É sobre olhar para o papel e dizer: hoje eu senti isso, hoje eu pensei aquilo, e agora eu entendo um pouco mais de mim. A mente que não escreve se agita, a mente que escreve se organiza. Esse é o poder deste ritual. Devolver a você o domínio sobre seus próprios pensamentos, sem precisar gritar com eles. Ritual 4. Visualização do pior. Vivemos tentando evitar a dor, como se apenas olhar para ela fosse suficiente para atraí-la. Há quem acredite que imaginar perdas é pessimismo, que pensar no que pode dar errado é chamar tragédia para perto. Mas isso é uma ilusão construída pelo medo. O estoicismo, ao contrário, nos convida a olhar para o abismo com lucidez, a não fugir da possibilidade da dor, mas a antecipá-la racionalmente, para que ela não nos destrua quando chegar. Os estoicos chamavam essa prática de premeditatio malorum, a premeditação dos males, não como profecia, mas como preparação, porque o que nos arrasa, muitas vezes, não é a perda, é o susto, é a surpresa de achar que algo era garantido, quando nunca foi. Quando você visualiza o pior com clareza, não com pânico, algo muda dentro de você. Você para de viver na negação. Para de caminhar como se tudo fosse eterno. E isso, paradoxalmente, te liberta. Porque o presente se torna mais precioso. E o futuro, menos assustador. Pense nas 3 coisas que você mais teme perder. Agora, imagine que isso, de fato, um dia se vai. Observe o que sente. E em seguida, pense em 3 coisas que ainda estão presentes em sua vida. E sinta gratidão por elas. Gratidão verdadeira, concreta, sensorial. Isso é maturidade emocional. Sustentar na mente o pior que pode acontecer. E ainda assim, escolher viver com presença e apreço pelo que é. Essa prática não atrai a dor. Ela a enfraquece. Ela a torna conhecida, familiar e, por isso mesmo, menos poderosa. O estoico visita o abismo com a mente para que o corpo nunca precise cair nele. Ele sabe que tudo que ama é passageiro, mas isso não o paralisa. Ao contrário, isso o desperta, porque só quando aceitamos a finitude das coisas, conseguimos vivê-las de verdade. Ritual 5. A lista do incontrolável. Há dores que não são causadas pelo que acontece, mas pela insistência em tentar mudar o que não está nas suas mãos. É uma angústia silenciosa, quase invisível, mas que consome. A ansiedade muitas vezes nasce da arrogância inconsciente de querer que o mundo se curve aos nossos desejos. Sofremos não apenas pelos fatos, mas porque exigimos que eles fossem diferentes, que as pessoas fossem mais justas, que o tempo fosse mais favorável, que o mundo obedecesse nossos ritmos. O estoicismo rompe com essa ilusão com uma lucidez cortante. Existe o que você controla e o que não controla. A vida se organiza nesse limite, na dicotomia entre o que é seu e o que não é. Confundir essas fronteiras é abrir as portas para a frustração. É tentar segurar a chuva com as mãos. Quantas vezes você se angustiou tentando mudar a atitude de alguém? Tentando prever o futuro? Tentando evitar a crítica, o imprevisto, o erro alheio? E o que ganhou com isso, além de cansaço? A prática estoica propõe algo libertador. Não é fácil, mas é libertador. Divida sua vida em 2 colunas. De um lado, o que depende de você. Suas ações, suas palavras, suas escolhas. Do outro, o que não depende. O tempo, os outros, o passado. E então, foque apenas no que está na primeira coluna. A segunda, observe, aceite e solte. O sábio, dizem os antigos, não tenta mudar o vento. Ele muda as velas. Ele não luta contra o inevitável. Ele aprende a navegar com o que tem, porque entende que a serenidade não vem do controle absoluto, mas da sabedoria de direcionar a energia para onde ela é útil. Quando você para de desperdiçar sua força com o incontrolável, sobra mais espaço para aquilo que realmente pode transformar. E a paz
começa a se tornar um estado natural, não um esforço constante. Ritual 6. Escolha deliberada. Muitas vezes, o sofrimento não vem do que sentimos, mas da rapidez com que reagimos. Vivemos no piloto automático emocional. Repetimos padrões antigos, respostas antigas, dores antigas, como se fôssemos marionetes de estímulos que sequer percebemos. A dor vem e a reação já está pronta, quase como um reflexo. E quando percebemos, já fizemos, já dissemos, já rompemos. A mente comum repete, a mente estoica escolhe. Sêneca, com a serenidade de quem entendeu o ser humano por dentro, escreveu: o maior poder é dizer não a si mesmo. Não a esse impulso imediato. Não a essa necessidade de estar certo. Não a essa velha resposta emocional que sempre traz mais ruído do que alívio. Não porque reprimir seja nobre, mas porque dominar é liberdade. O estoico não apaga o que sente. Ele examina. Ele olha para cada emoção como quem observa um visitante. Ele a escuta, mas não a deixa comandar. Porque entende que cada emoção é um convite, um chamado. Mas quem decide se vai comparecer é ele. Esse ritual é um exercício de triagem emocional. Sinto, nomeio, avalio, e só então ajo. Não há pressa aqui. A presença, porque o impulso pode ser imediato, mas a escolha é um ato sagrado. É nesse momento que nasce a liberdade verdadeira, a de ser quem você quer ser, e não apenas quem você foi treinado para repetir. Pense na sua mente como um palco. Há vozes que gritam, emoções que entram sem pedir licença, personagens internos que atuam o tempo todo, mas você é o diretor. Você decide quem fala, quem fica, quem sai, e isso muda tudo. A mente comum é uma marionete. A mente estoica é o titereiro. Aos poucos, com disciplina e compaixão, ela vai cortando os fios, um a um, até que o que resta é silêncio, clareza e uma força tranquila que não precisa provar nada a ninguém. Ritual 7. O corpo como âncora. Muitas vezes buscamos respostas apenas na mente, esquecendo que o corpo também fala. Ele carrega memórias, tensões, mensagens sutis. Quando estamos ansiosos, os ombros se contraem. Quando sentimos medo, o estômago se fecha. Quando estamos em conflito, o peito aperta. O corpo é o espelho silencioso da alma. E ignorá-lo é como tentar meditar em meio ao próprio grito, sem nunca perceber de onde ele vem. O mundo moderno nos empurrou para dentro da cabeça. Um excesso de pensamentos, de análises, de previsões. E nesse turbilhão, nos desconectamos da base mais simples, o corpo. Mas os estoicos sabiam que o equilíbrio não é apenas mental. Ele é físico, emocional, espiritual. Sêneca recomendava práticas leves, caminhadas, respiração consciente. Não como um luxo, mas como um dever ético, um gesto de autocuidado filosófico. Porque não se trata apenas de refletir sobre a vida, trata-se de incorporá-la, de vivê-la com presença, de trazer a filosofia para dentro do gesto, do passo, da respiração. Imagine o seguinte ritual: uma caminhada em silêncio, sem música, sem celular. Apenas você, seus pés no chão, o ar entrando e saindo, e a consciência de cada passo. Enquanto caminha, observe o mundo sem pressa. Sinta o vento, perceba as cores, o cheiro, o ritmo. Isso é mais do que exercício físico. É um retorno, é um realinhamento. É a alma voltando para o corpo. O corpo nessa prática deixa de ser apenas um veículo. Ele se torna âncora, um ponto de presença, um lugar onde a mente pode repousar, ainda que o mundo continue em movimento. E isso é precioso. Quando você aprende a habitar seu corpo com presença, não há mais tanto espaço para a ansiedade. A mente para de correr, o coração desacelera e a serenidade começa a surgir. Não como um estado forçado, mas como um reflexo natural de quem voltou para si. O corpo é o templo. É onde a mente precisa se ajoelhar se quiser encontrar paz. A paz interior, ao contrário do que muitos acreditam, não é um prêmio para os que têm sorte.
Não é uma recompensa que o universo concede aos mais devotos ou aos que pedem com mais fervor. A paz é um compromisso, uma escolha diária, uma construção silenciosa feita de pequenas decisões conscientes, de hábitos que se repetem, de rituais que filtram o ruído, organizam a confusão e transformam o caos em clareza. Sêneca, com a sabedoria de quem conheceu o sofrimento por dentro, afirmava que a serenidade nasce do entendimento correto do que se pode ou não controlar. E, principalmente, da decisão de não depender do mundo externo para alcançar a própria ordem interna. Não há paz verdadeira enquanto nossa tranquilidade depender do comportamento dos outros, da estabilidade das circunstâncias ou da ausência de problemas. A verdadeira paz é autodeterminada. Daniel Kahneman, estudioso da mente humana, nos lembra que não somos apenas o que sentimos, somos também o que lembramos. Nosso eu recordador organiza a narrativa da vida com base em marcos emocionais. Por isso, os rituais estoicos não são apenas práticas isoladas, são âncoras para uma nova narrativa, um novo jeito de lembrar quem somos, como reagimos, como decidimos viver. Cada pequena prática diária é como uma pedra colocada com cuidado na construção de uma fortaleza interna. E é essa fortaleza que sustenta a nossa paz, mesmo quando o mundo lá fora ruge. A verdadeira serenidade não vem da fuga, vem da presença, da capacidade de estar em meio ao caos sem ser engolido por ele, da escolha de cultivar silêncio quando tudo grita, de respirar fundo quando tudo urge, de responder com lucidez quando tudo em nós quer explodir, de escrever, caminhar, visualizar, discernir, filtrar, ouvir e, sobretudo, de lembrar que a mente pode ser treinada e que esse treinamento é, no fundo, um ato de amor próprio. Você não precisa buscar paz como quem busca algo distante. Você precisa apenas voltar para a lucidez, habitar sua presença com disciplina. Como um farol que não se apaga, mesmo quando o mar enlouquece. E é nesse farol, nesse centro silencioso e firme, que a vida pode finalmente ser vivida com verdade, com coragem e com leveza.